Bom dia, pessoal. Obrigada pela pontualidade de vocês. Vamos começar a nossa segunda palestra de hoje. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um regime que não sei se alguns de vocês defendem. Comunismo é um desses regimes que, quando você critica, quando você fala de pessoas que não são tão simpáticas à causa liberal capitalista, falam, você está batendo cachorro morto, falar de comunismo, não existe mais. Aí você tem que reparar que, bom, partidos comunistas, na verdade, governam mais de quase 1,5 bilhão de pessoas. Se você contar com o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Nepalês. Quando eu morava em Washington, eu fui anfitrião de um refugiado nepalês. Um dia o Tom Palmer me ligou falando, Diogo, você pode receber um rapaz de Nepal? Posso, quando? Hoje à noite. Tá bom. O nome dele é Krishna. O Krishna chegou lá em casa, fugido, sim, com a roupa do corpo, basicamente, porque ele fez um ato que não foi muito popular no país dele. Ele resolveu traduzir a lei do Bashar. A lei do Bashar. Mas, como o livro do século XIX falava mal do socialismo, e os dois principais movimentos e partidos políticos do Nepal são, de um lado, os leninistas, trotskistas, do outro lado, os maoístas, que é a esquerda. Ele não tinha muito amparo, então ele não conseguiu sequer voltar para casa para pegar sua roupa, porque a casa dele estava cercada por manifestantes maoístas e ele conseguiu se comunicar com americanos e conseguiu que alguém comprasse a passagem dele e ele corresse para os Estados Unidos. Mas em um outro lugar, é claro, o comunismo tem a força e a totalidade que ele tem atualmente na Coreia do Norte. Certamente a Coreia do Norte virou o grande último refúgio do totalitarismo e um país em que a gente ouve as histórias mais esquisitas, que a gente faz lembrar o quão sofrida e distante, fechada uma sociedade pode ser. Bom, e eu vou começar com uma pergunta então para vocês. Alguém aqui se lembra a primeira vez que comeu chocolate? 2 anos. 2 anos. Josh, o nosso norte-coreano convidado. Pois é, essa menininha aqui, ela se lembra. Foi no dia 12 de julho do ano passado. A gente estava no metrô e a gente começou a falar com ela, o pai dela falava inglês, e a gente deu uma barra de Snickers para ela. E a gente começou, o pai perguntou se ela já tinha comido chocolate e falou que não tinha comido chocolate. Por que um país não tem chocolate? Pelas razões que o Fábio estava contando ontem, Porque, de fato, o chocolate para eles não é apenas proibitivo, mas se eles quiserem realmente consumir, é algo que vai custar muito mais do que eles são capazes de sequer produzir. Muitas pessoas, quando falam da pobreza do regime comunista cubano, apontam para o bloqueio americano como sendo um grande culpado. E é claro que, acredito que a maioria de vocês aqui, ou todos vocês, são contra esse tipo de medida, mas o fato é que os cubanos poderiam comprar produtos capitalistas, ocidentais, do México, do Brasil, do Canadá. Eles não compram porque eles não têm oferta. Primeiro, você tem demanda, você tem que estar uma coisa ofertando para você criar essa demanda. E os países capitalistas simplesmente não têm o que produzir. Mas o comunismo norte-coreano, ele é ainda mais distinto, não apenas porque, assim como Cuba, eles são fechados economicamente, mas eles são fechados intelectualmente. Então, isso sou eu com 2 amigos, Bernardo e Leandro, e a nossa guia, a senhora Chi. A nossa visita à Coreia do Norte foi, assim como qualquer outra visita, sempre guiada por 2 agentes do governo o tempo todo. Um que vocês não estão vendo porque era o cara que estava tirando a foto. Mas eles mantêm sempre 2 agentes do governo com você, 2 guias turísticos. E esses 2, eles não costumam se repetir, porque eles não querem que essas 2 pessoas sejam muito amigas, porque um serve para fiscalizar o outro, para que você não suborne um ao outro. A gente teve um pouco de sorte porque a senhora Tia falava espanhol. Ela havia morado em Cuba. A gente perguntou, Cuba, você gostou de Havana? Não conhecia Havana não. Porque ela foi para a Ilha da Juventude, ela não podia sair da Ilha da Juventude também. Ela é acostumada a não poder sair de lugares,
A nossa vantagem é que ela falava espanhol, então a gente conseguia se comunicar em espanhol e ter algumas conversas que, né, o outro guia não entendia muito bem. Então a senhora Tia falava, por exemplo, sobre como que ela gostava de filmes. Ah, filmes, que filmes? Bom, filmes indianos e russos, porque filme americano não entra lá. Ah, filme indiano, a senhora viu, né, o Slumdog Millionaire, né, quem quer ser um milionário, né? Aí ela falou que não, de quando que era o filme. Eu falei, 2000 e ela, não, 2000. Os filmes que a gente vê aqui são dos anos 70, né? Porque uma das coisas que não pode deixar ser mostrado é o nível de opulência e prosperidade, mesmo que seja em cidades como Nova Delhi e Mumbai. Então a gente tem que sempre tentar demonstrar coisas mais antigas para que as pessoas não sintam muito esse impacto, essa diferença. É a mesma coisa com a televisão internacional. Existe um canal internacional na Coreia do Norte. Um dos 3 canais, né, 2 são do governo e um passa programação internacional. O canal de programação internacional funciona uma vez por semana, né, aos sábados, e ele passa documentários como é a vida no Malawi. As pessoas olham para aquilo e falam, nossa, né, que é muito parecido com aqui, né, pelo menos aqui as pessoas não ficam morando dentro do Rio. Mas é claro que a coisa que você sente quando você está na Coreia do Norte não é que você está, eu estou num país comunista. A primeira coisa que você sente é a dimensão religiosa do povo. Eu estou num país que é uma grande seita. É uma seita de 20 milhões de pessoas que todos eles têm um Deus criado para eles, que é Kim Jong-il. Na foto famosa de satélite que mostra a diferença entre viver na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, mostra uma Seul brilhante e lá em cima a única coisa que você consegue ver um pequeno ponto branco na Coreia do Norte é Pyongyang. Só que esse ponto, né, deve ser interessante acompanhar, porque esse ponto deve ser um pisca-pisca, porque a cidade de Pyongyang fica piscando, né? Chega à noite, às vezes tem luz, às vezes não tem luz. A coisa que realmente fica acesa, você consegue, isso aqui é Pyongyang, né? Olha que bonito. Mas aí o que você consegue ver aceso, alguns pontos são fotos dos presidentes. Mas essas ficam iluminadas o tempo todo, essas a luz não acaba. Para as pessoas, luz já é um certo luxo. E é tão interessante como que isso funciona na mentalidade deles, que a falta de luz não é nem algo tão ruim. Às vezes a falta de luz é uma certa liberdade, uma certa privacidade. Então tem depoimentos de norte-coreanos que fugiram para a Coreia do Sul que falavam que, bom, à noite dava para a gente fazer coisas que a gente não poderia fazer durante o dia. Então, por exemplo, meninas falando que, olha, à noite eu conseguia pegar a bicicleta do meu irmão e andar de bicicleta, porque bicicleta para a mulher é proibido. E mesmo assim, se alguém estivesse passando e conseguisse reparar que era uma menina que estava andando, xingava, gritava, falava alguma coisa. Era a noite que talvez um casal de namorados poderia sair andando juntos, simplesmente um do lado do outro. Isso é o máximo de proximidade. É engraçado que quando se faz uma pergunta para os norte-coreanos que foram para a Coreia do Sul, qual é a coisa que mais impacta vocês, eles falam que é as pessoas se beijarem em público. Isso é a primeira coisa que choca quando eles chegam lá. Mas então a escuridão chega a dar uma certa privacidade. Uma privacidade que não existe durante o dia. E para a maioria das pessoas, na verdade, essa privacidade não é utilizada dessa forma, porque não são pessoas que têm essa mentalidade de que existe algo de errado no meu país. Ou seja, não existe uma separação, como a gente estava falando anteontem, entre algum tipo de lei natural, direito natural, e aquilo que o próprio governo fala. O governo é basicamente Deus, então o que o governo fala é o que deve ser falado, é o que deve ser feito. Então, o nível de normalidade das pessoas não é uma preocupação constante com o governo e com a opressão. As pessoas simplesmente têm a sua vida, elas se adaptam a essa vida. Então, por exemplo, as moças que trabalham em lojinhas feitas para turistas, elas estão acostumadas a ficar com a luz apagada, e aí quando chega o turista elas podem acender a luz. Então chega um turista, sei lá, uma vez a cada 2 dias ela acende a luz para ter do turista, mas tempo ela passa lá com a luz apagada. Durante os anos 90, então a Coreia do Norte passou seu período de mais pobreza na segunda metade dos anos 90. Quando entra em colapso o regime soviético e acaba o subsídio que eles recebiam,
as coisas começam a ir de mal a pior, e a eletricidade foi algo que começou a ser racionado. Isso significou que algumas pessoas tiveram que adaptar ao seu trabalho. Então, você ia para trabalhar, mas não tinha nada para fazer, porque não tinha luz. Mas aí você ia lá e ficava lá sentado esperando. E as pessoas, o que começa a ser estranho no começo, depois passa a ser normalidade. Você já espera isso. Você adapta as suas expectativas e o seu espírito com o nível de opressão. Sua alma se torna pequena porque o espaço que ela tem para viver é pequeno. Mas como nós falamos, então, a coisa mais característica da Coreia do Norte é ser uma grande seita. Uma grande seita que tem a veneração pelo Kim Il-sung, maior ainda do que pelo Kim Jong-il. Kim Il-sung foi o líder que bravamente derrotou os americanos na Guerra da Coreia. Derrotou os americanos e os japoneses e os sul-coreanos. Então, ele tem esse ato de bravura, mais do que isso também, ele tem toda uma característica especial. Ele nasceu na montanha mais alta da Coreia do Norte, e não existe para eles nenhum tipo de referência sobre o tempo que ele passou na China, nada disso. A vida dele é toda mistificada, toda cheia de elementos que nós identificamos como elementos cristãos, mas que eles não identificam porque eles não sabem o que é cristianismo. O tio do Kim Il-sung, no entanto, era um pastor cristão. Então ele sabia muito bem de onde ele estava tirando alguns dos fatos que ficaram atrelados ao seu nome. Por exemplo, a história de marinheiros norte-coreanos que na tempestade e o mar revolto eles começaram a cantar hinos ao Kim Il-sung e o mar se acalmou. Ou a ideia, por exemplo, de uma estrela nova que acendeu no dia do nascimento do filho dele, do Kim Jong-il. Ou a ideia de que quando o Kim Il-sung era novo, era uma criança, por exemplo, com 4 anos, ele já escreveu sobre a independência da Coreia numa mesa, assim, tipo, gravou na madeira. Então eles têm todos esses mitos, essas diferenças. No dia, por exemplo, do Kim Il-sung, dia do aniversário dele, supostamente os pais deveriam fazer alguma coisa para os filhos, dar algum presente para os filhos, fazer algum tipo de artefato e falar que foi o Kim Il-sung que deu, porque ele queria não apenas ser Jesus Cristo, ele queria também ser Papai Noel. E a verdade é que a grande diferença que, por exemplo, alguém como eu que ficou sabendo sobre a Coreia do Norte nos anos 90 e compara as imagens do Kim Jong-il, morto em 2011, com do Kim Il-sung, existe uma diferença no aspecto como os dois se portavam. O Kim Jong-il era muito mais militarista do que o Kim Il-sung. A doutrina do Kim Il-sung, chamada Juche, porque ele não queria usar a palavra socialismo. O socialismo foi ele que criou, essa palavra que ele criou. Os termos marxismo e leninismo foram abolidos da literatura, porque não tem nada a ver com isso, não, sabe? O comunismo deles foi criado totalmente pelo Kim Il-sung. Mas o Kim Il-sung sempre tenta se apresentar de uma forma benevolente, de fato, como o pai das crianças. Já o Kim Jong-il tinha uma forma militar. E o foco dele, da doutrina dele, a modificação que ele fez no Juche, foi exatamente isso. Para o Kim Il-sung, as 3 grandes categorias da sociedade eram os intelectuais, os cientistas e os trabalhadores. E o Kim Jong-il colocou uma 4ª classe, que eram os militares. E a grande justificativa por que eles passavam fome nos anos 90 e por que eles aceitavam a fome era porque eles estavam se sacrificando em favor dos militares. Porque existia uma prioridade, os militares deveriam ter mais recursos, era uma guerra que eles estão lutando contra a potência imperialista, tanto japonesa quanto americana, e portanto, numa guerra você faz sacrifícios. No Brasil, em época de guerra, não dava ouro para o Estado, dava ouro para o governo, então eles davam parte do seu bem-estar para o governo em nome de uma causa maior. Até hoje é um país que se vê em guerra constante. Isso aí só para vocês terem uma ideia da escala das estátuas dos 2 senhores para nós 3 brasileiros aqui com 1,75 m. Todos os turistas devem levar flores, então você não simplesmente olha a estátua. Você tem que não ir de bermuda, tem que ir de calça, tirar óculos, parar de mascar chiclete para poder se aproximar das estátuas e depositar flores. E no que não está pegando na foto é que tem um guarda lá e um guarda aqui olhando o que você está fazendo com a flor.
Mas eles não entendem português, então eles não conseguem ouvir onde é que a gente estava mandando ele enfiar a flor. Mas ele conseguia ver que a gente estava, né, se portando, pelo menos assim, visualmente, da forma adequada. Essas estátuas também são novas, elas foram construídas para comemorar o centenário do Kim Il-sung em 2010. E a coisa interessante de estar na Coreia do Norte é que você começa a sentir... É difícil você passar tipo meia hora sem se espantar com alguma coisa, né? Mesmo positivamente ou negativamente. Então a senhora Xie, por exemplo, você vê que ela faz parte da elite, porque afinal de contas ela tem contato com pessoas, né, cuja renda é, sei lá, ordem de magnitude maior do que os vizinhos dela. Mesmo assim, ou seja, então ela tem uma certa vaidade. Por exemplo, quando ela usa a roupa preta e branca, ela coloca o brochinho preto e branco também, para combinar. Por quê? Porque todo mundo na Coreia do Norte tem que ter um brochinho com a carinha do Kim Il-sung. Todo mundo, o tempo todo. Se você é pego sem um brochinho, você é levado para um treinamento especial nos fins de semana de reeducação. Mas para eles isso já é coisa normal, né? Já é tipo, não sei, tomar banho. Então você pergunta, como é que é o seu dia? Então eu acordo, aí eu dobro o colchonete da minha filha, cama, né? É uma coisa que eles têm. E o colchonete é importante também porque não existe, é um país que faz frio, né? Assim, no inverno, chega a nevar, mas não existe aquecimento do ar, o que existe aquecimento é do chão. Então você dorme com colchonete para você sentir um pouquinho quente. O embaixador brasileiro falou que também é uma boa forma de você secar a sua roupa, você coloca no chão, então fica sequinha rapidinho. Mas o dia a dia já é isso, então eu dobro o colchonete da minha filha, depois eu limpo as fotos do presidente. E como é que é? Não, porque todo mundo tem que ter, né, foto do Kim Il-sung e do Kim Jong-il e tem que manter limpa, porque de vez em quando pode aparecer um fiscal lá e ver se tem alguma sujeirinha. Então, simplesmente você já opera nesse modo, você nem pensa mais exatamente o que você está fazendo. Mas então mesmo uma pessoa que supostamente é mais esclarecida, tem contato direto com estrangeiros, não apenas tem um comportamento com os outros, mas acredita em coisas que você se chocaria, né? Então você fala alguma coisa do Japão e, obviamente eles odeiam o Japão, assim, tipo, os chineses odeiam o Japão, mas eles, os japoneses, não apenas eles odeiam, mas eles nem entendem muito bem o que é o Japão, eles nunca viram um japonês também. Então, você pergunta, você fala alguma coisa do Japão, e a gente falou que existiam turistas, imigrantes brasileiros, imigrantes japoneses no Brasil, e alguns voltavam para o Japão, e ela, mas eles vão para o Japão mesmo o Japão afundando? O que é? Eles não, porque o Japão está afundando, né? Está declinando assim, está na água. É difícil, assim, a comunicação com uma pessoa é tão diferente que você primeiro, para a pessoa confiar no que você está falando, né, você precisa descer muito no nível da sua explicação, assim. Talvez seja possível, mas vamos pensar muito bem, será que realmente isso está acontecendo? E você tem que, às vezes, falar coisas que eles simplesmente não acreditam em você, né? Você começa a explicar, por exemplo, o que é um celular, o que é um iPhone, o que é um iPad. A pessoa não tem nem... É mais ou menos como se tivesse que explicar para um índio, né? Não, imagina uma árvore que é lisa e que as coisas mudam na casca quando você toca, né? Você tem que chegar num nível de criatividade muito alto. E a única coisa que eles conseguem saber de tecnologia o tempo todo se preocupam é GPS. GPS é preocupante e, assim, até que faz sentido seja para o governo, porque agora o Google Maps, por exemplo, conseguiu mapear a Coreia do Norte, né? Então qualquer coisa que você entra lá, eles são GPS. Qualquer pergunta para alguém são GPS, tipo uma câmera, seu GPS. Eles têm medo, aí tem que perguntar, e eles não sabem muito bem de tecnologia. Na verdade, você consegue entrar com muito mais coisas do que a gente achava que dava para entrar, porque pela ignorância da pessoa que está na fronteira lá, ela olha para o negócio, ela simplesmente não conhece. Mas quando a gente falou com a senhora Xie, por exemplo, sobre mas como foi sua vida, né, coisas que assim, teve 2 momentos que deu para eu conversar sozinho com ela, andando assim, em espaços bastante amplos. E ela falou, por exemplo, sobre o casamento dela, que não foi ela que escolheu o marido dela, né, foi um casamento já planejado. Ela falou quando ela foi pro Clube das Crianças, Academia das Crianças, esqueci agora até o nome, Palácio das Crianças, que é um local onde, digamos, as crianças de elite vão para aprender a tocar instrumentos, para aprender a pintar,
E ela foi lá tocar violino. Né? E quando eu perguntava, mas e a vida da sua filha? Você quer também que você escolha o marido dela? Ela, não, eu quero que ela escolha o marido dela. Eu falo, escolher é bom, né? Escolher coisas não é bom, né? Ou então, por exemplo, quando ela, no Palácio das Crianças, você quer que sua filha venha pra cá? Ela, não quero. Mas você não veio pra cá? Ela, eu aprendi a tocar violino, mas imagina, eu tocava só violino, chegou um dia, bom, acabou o seu tempo aqui, tchau, não tem nem mais violino, né? Simplesmente acabou, você volta e você tem que fazer outra coisa da sua vida, né? Não tem nem mais o violino, imagina isso, cara. Todo dia você toca o violino, sei lá quantas horas por dia, de repente não tem mais violino. Desinventaram o violino. Isso aqui são crianças nesse palácio aprendendo a escrever, mas olha só, eles estão aprendendo aqui a caligrafia. Bom, caligrafia de línguas como chinês, japonês e coreano realmente é uma arte muito mais difícil da gente dominar. Só que tem uma característica especial dessa caligrafia. Eles têm que aprender a caligrafia do Kim Il-sung. Eles têm que escrever com a letra que o Kim Il-sung escrevia. Então não é apenas simplesmente você escolher a sua caligrafia, você já tem assim, um molde exatamente como você deve fazer. Então quando você pensa naquela criança que não tinha chocolate, ela também não tem várias outras coisas, ela tem sequer o direito dela usar a sua criatividade artística. Né? Até os temas da arte que eles te mostram são todos temas que tem basicamente ou sobre o Kim Il-sung, o Kim Jong-il e agora o Kim Jong-un, ou sobre o comunismo de uma forma geral. Todas as músicas, todas as manifestações artísticas, tudo. Até quando você vê uma flor, poxa, um quadro de uma flor, né, que bom, não tem o Kim Il-sung aqui, essa flor aqui é Kim Il-surya. É o nome do Kim Il-sung, e tem a Kim Jong-il também. Então, cada um tem a sua própria flor. E o nível de totalidade desse pensamento é tão grande que até mesmo a agricultura é guiada pelos ensinamentos do Kim Il-sung. Então, mesmo que você tenha russos e chineses falando para eles, gente, vocês comem arroz, né? Pois é, sabia que se vocês plantarem o arroz um pouquinho mais junto, porque eles plantam as mudinhas com 5 centímetros de distância, vocês vão ter mais arroz? Não, mas não pode. O Kim Il-sung falou que a distância ideal do arroz era de 5 centímetros. Então a gente tem que manter essa distância de 5 centímetros. Mesmo todas as pessoas, mesmo as pessoas mais de elite, tem que passar um mês fazendo um grande mutirão da colheita do arroz. Quando eu perguntava para a senhora Tia, qual é o seu prato favorito? A pessoa que mais gosta de comer. Ela, arroz. Arroz, quando tem arroz, é a festa, é a fartura. Porque não é algo que você tem todo dia. Então arroz para ela é algo diferente. Quando a gente dava tipo um chiclete, ela pegava o chiclete, dividia o chiclete, aí tipo dava um pedacinho de chiclete para o outro guia, um pedacinho para o motorista, um pedacinho para ela, e guardava um pedacinho também para mais tarde, ou para dar para alguém, não sei. Mas você começava a notar como que as coisas mais banais e supérfluas, mas tudo aquilo assim, que não é completamente necessário à sua vida, falta para eles. Se vocês forem lá, levem qualquer coisa, levem tudo que vocês puderem levar, que é um pouquinho acima da sobrevivência, porque certamente eles não vão ter. Isso causa uma impressão muito grande neles. É uma impressão tão grande que eles conseguem ser facilmente manipulados. Isso aqui faz parte do museu, que é a casa onde nasceu e cresceu o Kim Il-sung. Onde nasceu não, onde ele cresceu. Foi lá criança e cresceu. E aí você olha, não sei se dá pra ver muito bem aqui, mas aqui são tipo umas tigelinhas assim, que você compra, sei lá, nas casas de Bahia. E eles falam que isso aqui tem mais de 100 anos. Isso aqui é um negócio centenário, você olha... A IKEA já existia 100 anos atrás. E todos os objetos que eles vão mostrando para você são coisas que, obviamente, você compra em qualquer lugar, mas para eles aquilo é um grande tesouro. Até porque eles não têm. Quando você vai no museu de presentes que as nações deram ao Kim Il-sung, aí você tem um museu enorme com coisas que você tem no camelô, mas lá estão atrás de uma redoma de vidro. E tem presentes que o Brasil deu. Aí os presentes são todos assim meio estranhos, tipo, líder do movimento dos deputados. Tá lá onde tem um passarinho de pedra, né? Um passarinho de cristal lá do Brasil. A única coisa que de fato é autêntica é uma bola que o Pelé assinou pro Kim Jong-il. Tá lá também. Pro meu amigo Kim Jong-il. Uma bola assinada. Nem sabia quem era. Nem sabia, cara. Eu achava que era aquele chinês do restaurante, né? Mas a mentalidade histórica deles é tão deformada que eles falam, por exemplo, vocês conseguem ver esse míssil aqui, né?
Então isso aqui era o que os coreanos utilizavam no século XII. No século XII eles falavam que essa gravura supostamente é do século XII. Tipo essa coisa aqui de história em quadrinhos, né? Com a balística, né? Não, essa balística que a gente já tinha. Então eles têm várias coisas que surpreenderiam qualquer ocidental. Eles já tinham imprensa, né, no século IX, eles já tinham, eles têm um quadro lá com a Joana d'Arc deles, é uma mulher que resolveu entrar para o exército. Eles têm vários mitos que eles, se você falar, a gente também tem algo parecido, eles ficam desconfiados. Quando a gente passou lá e tinha um prédio, eu não estou brincando, um prédio idêntico à Catedral de Brasília, só com a versão menor. A gente falou que a gente tem um prédio igual a esse lá em Brasília. Ele olhou assim, aí eu falei, peraí, tem uma National Geographic aqui. Aí eu mostrei pra ela, e ela, que ano foi construído isso? E foi, sei lá, tipo 10 anos antes dele. Ela ficou um pouquinho perturbada com aquele negócio. Mas quando eu estava no avião, eu estava com essa revista, né, porque eu fiquei, bom, talvez eu tenha muito tempo de tédio, né, como a gente estava falando, e eu preciso ter algum material, mas eu não posso levar qualquer coisa para ler na Coreia do Norte, né. Então, a coisa menos ameaçadora que eu pensei foi, bom, National Geographic, né, falando lá de bichinho e tudo mais. E aí eu estava no avião, e é uma coisa interessante, eu estava no avião coreano, né, aquele avião, você entra lá dentro, você vê que a parede já é um compensado, né, já tem uma... a instrução de segurança, né, que a aeromoça faz, não sei o quê, né, aperte o cinto, aí cai a máscara, né, isso é de emergência. Ela só fala assim, olha, aperte o cinto, obrigado, né, não tem mais, não tem nada. Daqui pra frente, amigo, é você e o cinto. Mas a aeromoça aproveitou e sentou do meu lado, né, durante o voo. Interessante ter a aeromoça sentar do seu lado, né, sendo especial. E ela começou a fazer algumas perguntas, tipo, todas as perguntas, né? Quem é você, o que você faz, qual a sua idade, o que você vai fazer na Coreia do Norte, por que a Coreia do Norte, por que você está levando aí uma revista, que revista é essa? Pegou a revista, folheou a revista inteira, e eu tentando até, né, olhando, não, isso aqui é na América do Sul, olha só, meu continente, acharam um dinossauro novo lá. O que é um dinossauro? Eu tento explicar, bom, porque a educação deles, eles estão aprendendo sobre as 5 virtudes do Kim Il-sung, né? Eles não estão aprendendo exatamente a mesma coisa que uma criança aprende. Quando você olha o material didático deles, e até mesmo a matemática é politizada, né? A gente fala aqui do nosso nível de ideologia. Bom, o nível deles é o seguinte, é tipo, olha, uma criança norte-coreana tem 5 maçãs. Vem um japonês e rouba 2. Não é brincadeira, é literalmente isso. É sobre, tipo, batendo os aviões americanos quando sobram. Então, não existe apenas uma falta de... A pobreza lá se traduz não apenas em falta de bens materiais, se traduz também em falta de conhecimento, em falta de percepção. Coisas que a gente toma por garantido, né? A gente acredita que a ciência, ou seja, você não acreditar que a chuva é causada porque alguém bate um martelo no céu, mas, né, por um processo físico, tudo isso fica um pouco perdido na cabeça dos norte-coreanos. E eles acabam desenvolvendo, né, não apenas maneiras de pensar, mas maneiras de viver diferentes. Uma coisa que você vê muito lá os sujeitos que conseguem, por exemplo, sentar dessa forma. Se você tentar se agachar, você vai ver que você não vai conseguir ficar com a planta inteira do seu pé, né, e você vai ficar exatamente nessa posição. Mas como lá não tem banco e cadeira, as pessoas já estão acostumadas, assim, anatomicamente acostumadas a viver na privação. Como a gente não tem muito contato, não se pode tirar muitas fotos, né, alguns dos momentos que você consegue meio que olhar um pouco no que seria a vida privada dos norte-coreanos é quando você olha, por exemplo, para dentro do ônibus. É incrível como que o ônibus é sempre algo muito triste. É triste porque as pessoas simplesmente não conversam e não sorriem. São como se fossem pessoas, parecido com, sabe, um filme de Segunda Guerra, você vê os judeus colocados dentro de um trem, né? As pessoas estão simplesmente tristes, parece que elas estão indo, não estão voltando para casa e ver os filhos, parece que elas estão indo para um campo de trabalho. A revista Foreign Policy tem um ensaio fotográfico chamado A Terra Sem Sorriso, que de fato as pessoas, a sua guia sorri para você, mas as pessoas, quando você vai no museu, a sua guia do museu vai sorrir para você, mas as pessoas de forma geral não sorriem. As pessoas de forma geral, não é nem que talvez elas estejam o tempo todo tristes, simplesmente que esse é a normalidade delas. O trabalho lá também é algo bastante
particular. Essa obra aqui era uma obra que dava para ver do hotel, e vocês veem que tem tipo caminhão aqui, às vezes tem trator, nada disso nunca se movimenta. Tá lá, tá parado. Você passa pelas estradas, você vê caminhões, você nunca vê nada funcionando, tudo parado. E aí você vê um grupo de pessoas, o grupo de pessoas anda para um lado, aí anda para o outro, aí para, aí levanta, aí anda de novo. Simplesmente as pessoas não estão fazendo nada, porque você não tem recursos para fazer muita coisa. A gente viu também uma invenção, que é acho que algo que outros países deviam adotar pensando no plano de emprego, que é a pá de 3 mãos. Porque você tem a pessoa com a pá, então a pessoa para enfiar a pá no solo, só que a pá tem 2 cordinhas e 2 pessoas puxam as cordinhas para a pá levantar. Fazer uma alavanca com 3 mãos, ou seja, simplesmente o exercício da pá são 3 pessoas para fazer. Mas, deve ser melhor você ser 1/3 de uma pá do que você ficar só andando de um lado para o outro, sentindo meio a falta de sentido. Quando a gente chega na Coreia, a primeira coisa que a gente fala para você é que, olha, nós temos um país aqui de 70 milhões de habitantes, blá blá. Em momento algum eles te falam que são 2 países. Eles tratam como se fosse, olha, aqui é a Coreia, não existe a palavra Coreia do Norte, aqui é a Coreia, e tem uma parte que está sendo ocupada nesse momento pelos americanos. Assim, a gente está em guerra, a gente está expulsando de lá, está um problema acontecendo ali, mas é um país só. E a gente ainda vai unificar, vai voltar a ser um país único. E a coisa é tão complicada para eles entenderem que a própria palavra Coreia é diferente. O que os coreanos do Sul chamam de Coreia e o que eles chamam de Coreia são 2 palavras diferentes. Então, às vezes, alguém ouve alguém se referir que foi para, vou saber a palavra, mas foi para a Coreia do Sul, eles nem entendem que só falando mesmo país, eles acham que é outro lugar. Se você quer sair da Coreia do Norte, você imagina, bom, Coreia do Norte para a Coreia do Sul, vocês lembram daquele mapinha lá, né? Supostamente a melhor forma é você atravessar a fronteira, mas infelizmente a fronteira mais militarizada do mundo, então não tem muita possibilidade de você simplesmente atravessar para cá. A forma de você conseguir escapar de lá é você escapar pelo norte, atravessar o rio que separa a Coreia do Norte da China, chegar na China, e isso que é interessante, você chega na China e, assim, chegar na China para eles é meio que, não sei, uma criança que cresceu no interior da Mongólia e chegar em Las Vegas, é um negócio para eles completamente deslumbrante. Mas você tem que atravessar a China. Você tem que atravessar a China porque, caso as autoridades chinesas te peguem, elas vão te mandar de volta para a Coreia do Norte. Chegar na Coreia do Norte significa que você vai ser mandado para um campo de concentração. E um campo de concentração na Coreia do Norte não é uma coisa das mais felizes. Talvez alguém aqui já tenha visto, ou lido livro, ou visto entrevistas com um rapaz que nasceu num campo de concentração norte-coreano. E a vida dele era, assim, fazia o pessoal de Pyongyang parecer pessoas iluminadas, esclarecidas. Porque ele denunciou, ele ouviu os pais conversando com uma coisa que supostamente não deviam ser conversadas, ele falou com os guardas, ele viu o pai e a mãe sendo executados na frente dele quando ele tinha 8 anos. Mas só depois, mais tarde, quando ele saiu de lá, que ele percebeu que aquilo estava errado, que ele não deveria, que o que ele fez foi um ato criminoso, um ato imoral até. Então, para ele só tinha seguido o ethos que ele aprendeu. E a coisa que mais chocou, falaram, quando é que você chegou a sair em Nova York, como é que foi? E ele, não, a coisa que mais chocou foi quando eu cheguei na China, em qualquer lugar. Tipo, peraí, as pessoas não apanham todos os dias? Isso não é o normal de um ser humano? Não, o ser humano não foi feito assim. Você imagina como é que é a mudança de mentalidade da pessoa. Qualquer coisa que você apresente para eles de fora já faz com que as pessoas mudem um pouco o pensamento, né? Porque uma das coisas do regime ser tão fechado é que o regime também é bastante frágil. E isso é a sensação que você tem. É tão fácil você desmontar esse regime. Então você tem relatos de pessoas que foram para a Coreia do Sul e se perguntam, mas o que fez você perceber que o seu país era uma grande mentira? Tem gente que fala, olha, foi um dia que alguém mostrou um cortador de unha americano. E eu olhei para aquilo e falei, mas a precisão desse objeto, a engenhosidade disso, não é possível que as pessoas sejam piores do que a gente militarmente falando. Outras pessoas falaram que aquilo que chocou, que mudou a mentalidade delas, foi simplesmente capturar um sinal de rádio da Coreia do Sul e ouvir alguma coisa. Teve um rapaz que falou que ele sintonizou numa rádio sul-coreana e estava passando um programa de humor.
Mas nesse programa, duas mulheres, né, tipo uma comédia de sketch, né, duas mulheres brigando por uma vaga, quem chegou primeiro, não sei o quê. E ele, peraí. Mulheres dirigem. Que eu falei pra ele, realmente, isso aí é complicado, a gente está tentando resolver esse problema. Não é boa ideia, não. Todo tem o seu lado ruim. Mas o que ele ficou surpreso com o conceito de vaga. Vaga, ou seja, o lugar tem tanto carro que o lugar para parar o carro é escasso. Ele está num lugar em que, né, as pessoas nem pensam que existe diferença entre calçada e rua, porque você simplesmente anda, né? Como na Coreia do Norte hoje. Isso aqui é Pyongyang, né? A gente vem até a fronteira aqui. Se você for fazer isso aqui, o tempo que você leva de Seul até aqui é o mesmo tempo que você leva daqui até aqui, porque aqui é uma reta. Assim, não tem nenhum tipo de problema em você simplesmente atravessar qualquer propriedade que você queira atravessar, né? O governo quer, não, vamos fazer uma reta, faz a reta. E você está num tipo de uma van e os caras estão, sei lá, a 100 por hora e eles não diminuem a velocidade nunca. Eu simplesmente estava espantado, mas o Bernardo estava em pânico, então ele pediu para o cara diminuir várias vezes porque as pessoas não diminuem. Então tem gente atravessando assim no meio da rua e o cara não diminui não, cara, as crianças têm que sair pulando pelo lado. Você olha assim, quando você vê um ônibus passar, tem tipo uma fila de crianças com uma formiguinha assim andando, aí vem o ônibus, cara, é literalmente como se passasse um besouro assim, as formiguinhas saem e depois voltam de novo. O ônibus não para pra ninguém, não tem isso, simplesmente as pessoas já aprendem a viver dessa forma. Mas aí o sujeito ouviu aquilo e falou, peraí, vaga é uma coisa escassa, tipo, ele nunca tinha entrado num carro, e lá mulheres tinham carro, e vaga era algo que você disputava. Então para ele falou, não, tem algo profundamente errado no meu país. Tem um relato de uma médica, que a coisa, na verdade, aí já foi um problema mais moral. Você imagina que no final dos anos 90 as pessoas estavam passando fome. A estimativa é que entre 1 e 3 milhões de pessoas morreram de fome na Coreia do Norte. Seu Fábio? Como é que é? Quase norte-coreano. Acabou a energia, né? Acabou a energia. Mas tem um relato de uma médica, e aí ela estava vivendo durante esse período de fome, e a coisa que para ela, então você vê que o senso de moral dela foi abalado, foi quando tinham crianças que estavam morrendo de fome no hospital, só que as crianças japonesas, ou filhos japoneses ou filhos sul-coreanos, ela não podia tratar. Porque uma das coisas interessantes é que o regime é um regime de castas. Se você tem uma ascendência ou sul-coreana ou japonesa, você é de uma casta inferior. Algumas pessoas começam a perceber isso ao longo do tempo. De repente, né, uma criança que se destaca, super boa na escola, e aí não pode ir para a universidade, não pode ir para lugar nenhum. Começa a ver, não, tem algo de errado com a minha família. Minha família não tem as mesmas oportunidades que outras famílias têm. E ela começou a sentir isso. Ela não, ela era da elite, mas algumas crianças ela tinha que virar o rosto enquanto elas chamavam por ela, pediam comida para ela não podia atender. Ou pessoas que conheceram tipo, a literatura sobre economia e começaram a ver que o regime deles não funcionava. Tipo, a lógica não fazia sentido. Mas essa médica, o que ela conseguiu fazer foi pagar um contrabandista. Então, nos anos 90 começou a aparecer a profissão do cara que resgatava pessoas e levava para a China. E o sujeito, né, colocou ela num carro, levou ela até a fronteira, e à noite falou, bom, agora você tem que atravessar o rio e andar sempre naquela direção ali. E ela fez isso, ela se molhou toda para atravessar o rio, e já era no inverno, e ela precisava se aquecer de alguma forma. Então, quando ela chegou na China, do outro lado, ela foi procurando casas, até que ela achou uma que tinha um portão aberto. E adentrou e foi para os fundos da casa. E enquanto ela estava lá tentando, né, se abrigar do frio, ela viu uma tigela com um pouco de arroz e pedaços de carne. Ela falou, mas o que esse um prato de um banquete está fazendo aqui do meu lado? Ela percebeu que era para os cachorros. Ela falou, olha, foi naquele momento que eu percebi que um médico na Coreia do Norte come pior do que um cachorro na China. Foi aquele momento que ela sentiu qual era, a China, né, mas qual era o nível dela no extrato social da humanidade. E as pessoas que chegam na China não podem simplesmente se entregar à autoridade chinesa, então elas têm que tentar atravessar a parte do norte da China,
para chegar até a Mongólia. E na Mongólia, se você se entrega, eles te deportam para a Coreia do Sul. Então, é uma forma de você conseguir um voo grátis. Pessoas... para algum tipo de paraíso. Então, você tem relatos de pessoas que, né, nesse trajeto daí, conseguir alguma ajuda, né? Existe um documentário falando sobre como é que fala, né? Esqueci o nome, Underground Rail? Underground Rail? O grupo de pessoas que, na verdade, ajuda os norte-coreanos de fora. Vem pra cá, passa 2 semanas comendo, para você, né, não parecer um raquítico norte-coreano. E aí conseguem levar a pessoa até a Mongólia para as pessoas voltarem. E essas pessoas às vezes tentam se comunicar com seus parentes na Coreia do Norte, mas não tem, né, não dá para mandar um SMS, né? Então o que eles fazem, às vezes eles enrolam papéis em balões de hélio e mandam para ver, olha, vai cair em algum lugar, e falam, né, olha, procura essa pessoa, né, para mandar uma mensagem. Em algumas mensagens, algo que é até tocante, eles falam para os seus parentes, olha, quando chegar na China, procura umas casas que tem esse símbolo aqui, né? Desenha uma cruz. As pessoas nessas casas ajudam a gente. As pessoas não sequer sabem, não têm a noção de igreja. Então você fala uma casa com esse símbolo porque vai te dar comida, vai conseguir te ajudar. O resultado da fome da Coreia do Norte foi que aqueles que não morreram de fome, ainda assim você consegue ver a sequela. Então, as pessoas que moram em Pyongyang são pessoas mais bonitas e coradinhas, né? Se você for feio e tiver deficiência, você não pode morar em Pyongyang. Mas o que eles fazem é que eles trazem então pessoas do interior para ir para a Coreia do Norte, para visitar Pyongyang. E a gente teve a sorte de, quando a gente estava visitando o museu de presente para o Kim Jong-il, também estavam lá 400 soldados, todos eles, né, de farda, bonitinho, e todos eles vendo uma pessoa ocidental pela primeira vez na vida. Então, você passava assim por aquele mar de gente, né? Todo mundo mais baixo que você, e todo mundo te olhava com uma curiosidade. Para mim era curiosidade, né? Para o Bernardo era com ódio, e ele achava que a gente ia morrer naquele momento. Então, os caras foram treinados para matar o ocidental, cara. Eles vão matar ele. Não, cara, eles não têm arma. Eles não têm, você vê esse treinamento dele fazendo taekwondo, eles não têm arma. Mas eles também não têm meia. Você olha para as pessoas marchando, você vê, os caras não têm meia. Os caras, e a coisa que mais distingue sobre eles é que os membros deles são mais curtos. Quando você tem um problema de subnutrição, seu corpo prioriza os órgãos essenciais, então tira um pouco de nutrientes dos seus membros, então acaba que você vê todo mundo com uma aparência mais ou menos como se fosse anões, assim, né? As pessoas são baixas porque os membros delas são curtos. Então, você consegue ver essa sequela até hoje, você consegue ver sinais da fome hoje. Então, quando a gente passa, às vezes, a gente via nas estradas crianças em Rio catando alga. E você fala para o guia, o que ela está fazendo? Ela quer comer a alga? Não, isso aí é criança vagabunda, não quer ir para a escola. Ah, criança vagabunda não quer ir para a escola. E agora a gente está vendo que, na verdade, o período de fome que aconteceu nos anos 90 está voltando a acontecer hoje. Então, outro dia, o Sunday Times estava reportando que tem uma estimativa de 10 mil pessoas que já morreram de fome nos últimos meses. E até histórias, né, horríveis, como um oficial norte-coreano que falou que tiveram que mandar a polícia na casa do sujeito, porque o sujeito havia enlouquecido com a fome e havia fervido a água, jogado seu filho dentro e comido a carne do seu filho. Então, assim, a loucura com a fome que leva a situações de canibalismo. Ou seja, não é apenas uma pobreza, é uma pobreza bizarra, extrema, e no meio de um mundo em que você acha que isso não é mais possível. Mas uma das coisas curiosas que a gente viu lá, e isso fala um pouco sobre a personalidade do Kim Jong-un também, é que pela primeira vez, desde 1948, então, apareceu Mickey e Minnie na TV norte-coreana. A gente não sabia nem o que ia acontecer direito na TV, mas a gente sabia que os nossos guias queriam voltar para o hotel, porque o guia mora no hotel. Então, no hotel contigo, né, para ter certeza de que não vai acontecer nada contigo. Então, o guia mora no hotel, você não pode sair do hotel sem guia, né, o hotel fica numa ilha, coisa bem feitinha. E eles queriam voltar porque ia ter um show, um festival na televisão. E aí a gente foi ver esse festival, e o festival começou com todas as músicas têm temas, né, do Kim Il-sung. A única coisa, a palavra que você entende é isso, né? Juche, Kim Il-sung, Kim Jong-il.
E aí a gente estava vendo, de repente começou a tocar uma música familiar, né, com uma letra não muito familiar, mas era My Way do Frank Sinatra. My Way do Frank Sinatra. Todo mundo achou lindo, né, mas ninguém estava entendendo. Depois disso começou a tocar Rock Lutador, com cenas do Rock Lutador atrás. Né, cenas, obviamente, só da cara dele, porque não podia mostrar a Filadélfia, né, mostrar uma cidade como Filadélfia. Esse outro sujeito, teve um sujeito que fugiu da Coreia do Norte quando ele estava vendo um jornalzinho lá, aí viu que desempregados sul-coreanos protestam. E aí ele viu que o desempregado sul-coreano tinha uma caneta e tinha um casaquinho de zíper. Falou, mas esses itens são luxo. O cara lá, desempregado, tem isso, né? Eu quero falar. A gente estava vendo isso e nesse momento a gente estava jantando com o embaixador brasileiro. Nem sabia que o Brasil tinha embaixada lá, mas o Brasil tem uma embaixada na Coreia do Norte. Que o propósito, assim, parece que o propósito era uma coisa meio estranha, mas esse embaixador mesmo diz que ele não entende muito bem qual era o propósito original, mas quando ele foi convidado para ir para lá, ele achou interessante porque ele já tinha sido convidado para ir para a Alemanha em 88, e em 89 aconteceu alguma coisa lá, o muro caiu, e aí falaram, não, então sai daí, vai para a Rússia. Ele foi para a Rússia e o comunismo caiu. E aí ele falou, não, legal, nós vamos para aí. E logo depois o Kim Jong-il morreu. Né? Ele chegou lá em outubro, novembro, o cara morreu. E falou, opa, tá começando alguma coisa. Mas o Kim Jong-un, né, vocês sabem que ele estudou na Suíça, né, ele comeu muito chocolate. E ele é um cara que gosta também muito da Disney. Né? Assim, tem a história de ele talvez ter ido ou não com passaporte brasileiro para o Japão para visitar a Disney, mas se a Disney não vai a Kim Jong-un, né? se o Kim Jong-un vai a Disney vem a Kim Jong-un. Então ele colocou Mickey e Minnie. É interessante perguntar para as pessoas lá, vocês conhecem essa pessoa aqui? Conhecem essa pessoa, né? Conhecem esse bicho aqui? E eles conhecem às vezes de camiseta, tipo, eles já viram essa imagem antes, mas eles não sabem muito bem da onde, o que é, né? Entendem mais ou menos que é um rato. Mas o que parece, então, quando você está lá, que você vê um regime tão fechado, que parece, cara, um Mickey talvez é capaz de mudar a cabeça das pessoas, sabe? Coisas muito pequenas para mudar a cabeça das pessoas. Eu lembro do P.J. O'Rourke falando que quem derrotou o comunismo soviético não foi, sei lá, nem a Thatcher, nem o Reagan, nem o Papa, foi a calça jeans da Bulgária. A calça jeans da Bulgária era tão ruim, todo mundo odiava, que as pessoas queriam leves, né? Então, se alguém chegava com a calça jeans lá, né, olha aqui, me dá essa calça, tá aqui minha filha, né? Alguma coisa. E talvez, na verdade, o capitalismo, a coisa fantástica dele, né, que ele não é para a aristocracia, ele é para as massas, né? E ele faz com que as massas sejam felizes, né? O mercantilismo deu as grandes navegações, né? O intervencionismo deu Brasília, e o capitalismo dá miojo e sopa de latinha, Coca-Cola, dá coisas que as pessoas realmente gostam e são coisas que para a gente são muito prosaicas, mas para eles são muito importantes. Né? Então, um pouquinho, às vezes um pouquinho de capitalismo já começa a mudar um pouco. Né? Porque você coloca, mostra uma caneta Bic, mostra um cortador de unha, coisas que a gente acha que são, né, banais, mas para eles isso tem grande importância. Então é um regime tão frágil que você fica pensando quando que isso vai cair, quando que isso vai mudar, mas talvez seja um evento menos esperado, né? Talvez seja algo muito pequeno que começa a mudar um pouco as pessoas. E algo já está acontecendo, apesar da fome, apesar de notícias que são tristes vindo de lá, né? Uma novidade que a gente viu na Coreia do Norte é que as pessoas estavam com celular. E o que aconteceu foi que a Coreia do Norte tinha um hotel, eu devia ter até uma foto do hotel, mas foi um hotel que começou a ser construído nos anos 80, de 102 andares, um negócio fantástico, assim, gigante, né? Um hotel bem feio, não é? É um hotel, bom, você está em Pyongyang, né, cara? Então o hotel fica até bonito ali, né? Assim, o hotel não está caindo aos pedaços, né? Mas parece um meio piramidal, parece uma vela, assim, de navio. E o hotel começou a ser construído nos anos 80 e até hoje não está construído, está lá parado. E uma empresa egípcia ofereceu terminar a construção do hotel se o governo fizesse um contrato para dar 1 milhão de celulares para os coreanos. E o governo aceitou. É uma rede fechada, né? Você não vai conseguir falar com o resto do mundo, não tem internet. Mas a gente começou a ver uma coisa interessante, as pessoas mandando mensagem de texto. E quando você chegava em qualquer lugar, tipo no Palácio das Crianças, ou em locais que eles iam mostrar as mulheres costurando, você olhava, as pessoas estavam trabalhando, aí quando você virava de costas, já pegava o celular e começava a mandar mensagem. Aí eu voltava, tricotava. Isso mais 2 vezes assim, não, opa, aí é algo estranho. Eu fico pensando se essa interação, esse pouquinho de capitalismo não pode ser
né, o início daquele pouquinho de água que de repente, quando você vê, constrói uma caverna. Mas eu acho que é um pouco da esperança que a gente tem de ver um pouco essa mudança. E a gente sabe que é uma mudança muito difícil. A Coreia do Sul é 5 vezes mais rica do que a Alemanha Ocidental era, comparado à Alemanha Oriental. E as pessoas, quando chegam na Coreia do Sul, elas têm esse problema de adaptação. Os norte-coreanos simplesmente não entendem muito bem como é que é a vida. Primeiro, o governo da Coreia do Sul chega a dar $20 mil para eles, manda eles passar alguns meses fazendo um retreinamento. Isso aqui é uma descarga, isso aqui é uma torneira, para eles aprenderem um pouco da vida, mas é complicado para eles, é difícil, porque não é apenas um problema de pobreza, é um problema também de religioso, da dimensão espiritual do ser humano. Mas é possível que, em algum momento, talvez aquela atitude, aquela ação, aquele fato, aquele fenômeno mais prosaico pode levar a demolir esse capitalismo absurdo, esse comunismo absurdo. Já tô tanto, né? Mas obrigado, pessoal. 10 minutinhos para perguntas. Raduan. Queria que falasse, Diogo, como é que foi o processo para entrar na Coreia, como é que foi o planejamento para entrar, como foi essa questão, se foi difícil, como é realmente? Então, é um pouco chato, mas não é tão difícil porque eles fazem quase tudo para você, né? Então, existem alguns países que têm alguma agência vinculada ao governo que faz esse processo para você. A China é o mais popular deles, mas a Suécia também. Não sei porquê. Fiz a Suécia realmente socialista, né? Então, basicamente, você compra um pacote, né? O pacote inclui o visto, inclui a passagem, inclui o hotel, inclui as refeições. Você simplesmente paga o dinheiro, inclui os guias. Você paga e eles... Você manda o dinheiro para Hong Kong, e eles pedem, pelo amor de Deus, não dizem lá nada que tenha a ver com a Coreia do Norte, essa transferência. E aí de Hong Kong, né, tudo via Hong Kong, né? Eles usam do capitalismo de Hong Kong para conseguir chegar o dinheiro até a Coreia do Norte. E aí quando você chega na China, você vai de fato na agência de turismo. E eles são, aliás, o pessoal da agência, né, que a gente foi a Coreia Tours, são super legais, os caras são até bastante liberais. E eles tentam te ensinar, eles falam para você, pelo amor de Deus, se vocês querem fazer alguma coisa, né, ousada, nada vai acontecer com vocês, mas vai acontecer com o guia de vocês, né? Aí, todas as fotos de Nova York que eu queria deixar cair no metrô, melhor não deixar. Mas, até que, tirando o fato de que é um pouco caro e você tem que, né, ir para a China e tudo mais, mas o processo em si mesmo, você não precisa resolver, né? É como se você pagasse um despachante para resolver tudo para você. Diogo, eu queria que tu comentasse sobre a expectativa que tu tem quanto às relações bilaterais dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, tendo em mente, né, as pretensões do governo norte-coreano, né? Então, nos últimos meses, em especial, tenho uma curiosidade em relação a isso. Pois eu acho que quando a gente olha para o que a Coreia do Norte fala, o que a Coreia do Norte faz, né, é tipo, sei lá, o que a gente falou, brasileiro falando de solidariedade, né? Fala pra caramba de solidariedade, você vai ver, ninguém dá dinheiro pra ninguém. Então, a tecnologia deles é tão frágil que o grande problema, assim, como é que a Coreia do Norte consegue colocar um satélite, né? Como é que a Coreia do Norte consegue desenvolver armamentos nucleares? Parte disso é por causa do apoio chinês, né? Porque a Coreia do Norte em si mesma é muito frágil, né? Então, o que eu acredito que os Estados Unidos não está muito preocupado com a Coreia do Norte, porque entende que sozinha a Coreia do Norte não é muita coisa, não é igual um Irã. O problema é a vinculação Coreia do Norte e China, entender qual é o interesse de Pequim com a Coreia do Norte. Porque a compreensão dos ocidentais é que Pequim gostaria de uma Coreia do Norte menos bizarra e louca, mas não gostaria de uma Coreia unificada. Eles não, assim, o Japão já é um problema cada vez maior, né? Na verdade, até eu acho que, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas um país de 70 milhões de habitantes que tivesse uma renda per capita do Japão, né, do ladinho da China, não é algo que Pequim gostaria de ter.
seria talvez e mais um aliado americano, né? Talvez não seria algo que Pequim gostaria de ter. Então, na verdade, eu acho que quando os Estados Unidos pensam em Coreia do Norte, eles pensam mais na China do que na Coreia do Norte, mais ou menos como se fosse um satélite chinês. Mas eu também acho que coisas que Pequim poderia influenciar positivamente na Coreia estão meio congeladas por causa da tensão com o Japão. Eu acho que o que está acontecendo agora também talvez tenha deixado, se houvesse algum tipo de projeto de mínima abertura ou algumas modificações na Coreia do Norte, que era o que estava apontando a coisa de alguns meses atrás, agora talvez isso seja mais congelado dentro do governo chinês. Um comentário e uma pergunta. Sua história lembra muito de uma viagem que eu fiz para Cuba 2 anos atrás, no dia de eleições dos Estados Unidos. Eu fui de protesta e... É por isso que você está morando no Brasil agora? Eu posso voltar. Foi muito impressionante lá. Lá, os cubanos não podem falar com estrangeiros. Quando eu estava andando na rua, tinha uma cara andando 5 metros em frente de mim, falando: "Você quer cigarro? Charuto? Você quer charuto?" Ela está falando comigo, eu não sabia que ela está falando comigo. Foi muito esquisito como eles relatam com estrangeiros. E outra pessoa perguntou para mim que eu dou de presente a camisa que eu estava usando. Foi muito bizarro. Você leu? Hã? Você leu a camisa? Não. Olhei para a camisa dela e eu faria o troco, mas a camisa dela foi muito suja e fiquei um pouco nojento. Eu vou voltar a achar ela e dar a camisa de presente para ela. Mas me pergunta, o que acha de similaridade entre Cuba e Coreia do Norte e a possibilidade da liberdade nos ambos países? Uma das diferenças é que em Cuba as pessoas reciclam até o canudinho, na Coreia do Norte as pessoas não sabem o que é o canudinho. Cuba tem, pelo menos as pessoas têm um contato diretamente com os Estados Unidos, por causa dos cubanos que vão para lá, mandam dinheiro, porque Miami está muito perto, porque as pessoas veem produtos americanos. Então, Cuba é um país muito economicamente fechado, mas a Coreia do Norte é um país também mentalmente fechado, as pessoas simplesmente não conhecem. Então acho que Cuba é um governo mais frágil a Coreia do Norte é um governo mais frágil que Cuba, porque se você simplesmente toma a TV norte-coreana e você faz uma mensagem para todos os norte-coreanos, você consegue ter uma estabilidade fantástica, assim, é difícil até pensar quais seriam todas as repercussões disso. Não sei se sabem, mas todas as pessoas na Coreia do Norte também, elas têm um alto-falante na sua casa e não existe botão de volume, não existe liga e desliga, para elas ficarem ouvindo as mensagens do presidente. Mas a voz também não é do presidente, eles nunca ouviram a voz do Kim Jong-un. Porque sempre é uma voz gravada que lê as coisas, que os discursos do Kim Jong-un, mas eles não conhecem a voz do sujeito. Mais uma pergunta, alguém lá atrás? Então, vai. Você falou o caso do cara que ouviu no rádio a piada lá na Coreia do Sul, da mulher do carro. Mas qual é a noção deles de propriedade, assim, de vender o carro deles? Eles não têm a noção deles, de ter uma posse, de ter uma propriedade. Qual que é essa relação que eles têm com a propriedade? Tudo que eu tenho foi o que o governo me deu, o grande líder me deu. Então, os relatos que vocês veem das pessoas que saíram de lá é que se elas falassem alguma coisa do governo, os caras vão falar, mas, cara, como que você não... mais ou menos, imagina o seguinte, você reclama da vida, a vida é uma droga, e alguém chega pra você e fala, começa a falar que a vida é uma droga, cara, como é que, sabe, Deus te deu a vida, e é mais ou menos isso, olha, mas Deus te deu, assim, Deus não te deu a vida, não te deu o seu corpo, não te deu todas as coisas que você está vendo, é basicamente isso. Não, as coisas são uma droga, mas, cara, Kim Jong-un deu isso tudo pra gente, cara, você tem que ser grato, posso estar melhor, mas também tem os americanos e tudo mais. Então eles entendem que existe, da mesma forma que um cristão entende que ele é dono do seu corpo, mas de certa, assim, ele está alugando o seu corpo de Deus, Você tem direitos, mas você entende que aquilo foi dado para você, para alguém. Ou seja, mesmo que você usa, você tem que ser grato porque alguém te deu. Então é basicamente isso. Quando eles chegam de alguma coisa, a crítica é essa, mas sabe, alguém está te dando isso, você tem que ser grato.
Ou seja, você tem uma noção de propriedade pessoal, mas é sempre um favor que você está devendo. Tudo que você usa como um favor. Você não pode utilizar da forma que você quiser, você tem que utilizar da forma que quem te deu quis, né? Imagina se alguém chega assim, olha, guarda esse meu relógio aqui, só teu avô fala isso para isso. Você entende, o relógio é meu, mas eu devo ele a alguém, então eu não posso fazer o que eu quiser, eu não posso quebrar esse relógio, né? Porque ele não é completamente meu, existe meio que um espírito do meu avô atrelado nele, é um pouco disso que parece que eles sentem. Então teve das profissões difíceis de ter na Coreia do Norte é ser jornalista, porque a sua profissão é o seguinte, pega o que a Reuters e a Associated Press diz, filtra tudo para sobrar apenas aquilo que o povo deve ouvir. Então são pessoas que entendem um pouco do resto do mundo, né? Aí tem uma filha de um jornalista que ela falava que o pai dela, quando foi ficando muito velho e começou a ficar um pouco demente, começava a falar umas coisas absurdas para todo mundo, né? Então teve uma vez que eles tinham uma TV em casa, e ter uma TV em casa significa, tipo, né, você é a família da televisão. Então a porta fica aberta para os vizinhos poderem entrar, ver a TV e tal. E um dia estava todo mundo lá vendo a TV e os noticiários são sempre iguais, né? O Kim da vez visitando coisas, né? Ele olha para coisa, né? E ele diz, né? Olha, meia tem que ser produzida assim. Todo mundo, aprende, né? Não escreve aí como é que produz meia. Aí estava lá falando dos sapatos. Aí ele falava, olha, Coreia do Norte esse mês produziu, sei lá, 100 mil sapatos. E aí ele foi e falou alguma coisa do tipo, nenhum para minha filha, né? Todo mundo parou, né? 2 dias depois a polícia estava na casa dele, interrogando ele, levaram para a delegacia, o que você quer? Por que você está reclamando de algo que você está sendo dado e tal? Por que você não está sendo grato? Então, mesmo, né, a minha propriedade, mas alguém que me deu. Então é mais ou menos essa visão que eu chamo. Acabou? Bom, faz Eu lembro, o Jorge falou de Cuba, eu lembro que em Cuba não tem papel higiênico. Realmente me surgiu a dúvida, na Coreia do Norte tem essas coisas, papel higiênico, pasta de dente, sabonete. Não, você leva pra eles, né? Mas assim, em Cuba você tem papel higiênico de turistas, é bom você levar e tal, né? Mas lá não tem sequer água, né? Então os membros do governo têm água, mas não tem água quente. Mas outras pessoas simplesmente não têm em casa. Guarda água num balde, aí você se lava no balde de manhã e fica aquele balde parado com água ali. As pessoas que trabalham no consulado, na Embaixada Brasileira, por exemplo, são as pessoas mais felizes do mundo. Elas podem tomar banho, cara, na Embaixada Brasileira. Quando o embaixador novo chegou lá, ele falou, olha pessoal, não precisa vocês virem sábado pra cá, né? Então dispensou eles de irem sábado. E pessoal, pelo amor de Deus, deixa a gente vir sábado pra cá. Não apenas porque aqui é melhor do que a minha casa, mas porque se a gente não vir sábado pra cá, eles vão mandar a gente sábado pro campo. A gente prefere ficar aqui do que ir pro campo. Mas é esse nível. Vamos encerrar, porque senão a gente não vai ter tempo. Depois a gente pode conversar mais. Obrigado, Diogo.